Sejam todos bem-vindos a mais um programa Consciência Desperta. Eu sou a Beatriz e hoje nós estamos aqui com a Ângela Porto, que vai trazer uma reflexão sobre o momento que nós estamos vivendo, para a gente pensar um pouco a respeito. Eu sou Ângela Porto, profissional da área da saúde mental, formada em psicologia há 25 anos, trabalhando nessa área. Atuo hoje como terapeuta com várias ferramentas, constelação familiar, trabalho com terapia, trabalho com astrologia, aromaterapia e várias ferramentas que levam a esse processo de autoconhecimento. E nesse momento eu acho bem importante a gente falar sobre isso, né? Sim. Porque como tá a saúde mental das pessoas? E quando a gente fala em saúde mental, a gente não está falando de doenças, a gente está falando de qualidade de vida, de emoções, de sentimentos, a gente está num momento bem delicado, né? Então eu acho bem importante a gente falar sobre saúde emocional e mental. Até quando você falou saúde emocional, a primeira coisa que me marcou nessa quarentena foi perceber como nós temos dificuldade para estar conosco, porque você ser forçado a estar em casa, né, com a sua família, com as pessoas mais íntimas, né, da sua vida, te obriga a entrar em contato com tudo aquilo que às vezes você não quer olhar. Então é desafiador, sabe, você parar, olhar aquilo de frente e dizer, não, eu consigo. Porque muitas vezes a gente tende a mascarar, né? Então... A gente estava num processo, né? Vamos usar assim, estava, sim. Tá? Algumas pessoas permanecem, as coisas vão mudar de uma forma... Mudaram coisas rapidamente, mas outras vão mudar com um pouco mais de lentidão. Estávamos, então, num processo de muito input, né? De muita informação. Sim. Então o celular nos trazia tudo instantaneamente, ao mesmo tempo que a sensação de não dar conta de toda a informação que nele é contida. Sim. Né? E quando a gente andava na rua com o celular na mão e ao invés de olhar para atravessar a rua, a gente estava com o olho no celular, a gente se distraía de quem éramos ou de quem somos. Quando veio essa quarentena, que disse assim, agora você para dentro de casa e você fica aí um pouquinho, né? Um pouquinho, bastante, a gente teve que olhar para outras coisas, porque não dá para passar 24 horas no celular. Né? Perturbador, né? Tem gente que faz, só que eu não consigo. Exato. O excesso de informação, ele não é saudável, né? Sim. Mas algumas pessoas ainda necessitam desses inputs. Mas aquelas pessoas que conseguiram deixar esse celular um pouquinho de lado e começaram a se dar conta da sua casa, da sua família, das suas relações, do seu distanciamento perante as pessoas, né? E do seu distanciamento de si mesmo, né? Porque é muito fácil a gente... Esse eu acho que é o mais pontual, né? O que mais dói. É muito fácil a gente dizer assim, a minha mão tá ruim, eu vou no salão, o meu cabelo tá ruim, eu vou no salão. Eu chamo outras pessoas para olhar para mim ou para cuidar de mim. E 40 dias sem essas outras pessoas, como eu me olho no espelho, como eu me vejo, eu gosto da minha mão, mas eu não sei fazer, eu tenho que ir no salão. Ok, mas não dá pra ir, então eu tenho que começar a gostar dessa unha sem esmalte. Aceitar. Eu tenho que começar a gostar desses fiozinhos brancos até que eu possa voltar pro salão. Então, olhar para si, gostar de si, entrar em contato consigo mesmo e com quem tá do seu lado, né? Porque muitas pessoas estavam sozinhas essa quarentena toda, né? Distantes da família, ou por um isolamento necessário, que são os profissionais da área da saúde, ou por um isolamento por distanciamento físico mesmo, de morar em outros lugares. Então a gente teve que dar conta disso. É muito importante a gente valorizar esse momento. A forma como a gente lida com o que está acontecendo vem também desse registro que a gente tem de família, antepassados. Sim.
Então, hoje nós, eu, Beatriz, você, Ângela, todos nós aqui podemos libertar, digamos assim, padrões de toda uma... Imagine que a cada 100 anos existe uma pandemia. Sim. Tá? 1720 teve a peste negra, 1820 teve a cólera, não sei se eu estou falando certo, mas agora me fugiu o que foi. 1920 teve a gripe espanhola, 2020 está tendo coronavírus. Então, a cada 100 anos nós temos um momento histórico que traz o que os nossos avós passaram. Nossa! E sempre a nossa correlação ela é muito maior com os nossos avós do que com os nossos pais. Mesmo que sistemicamente os nossos pais estejam mais próximos de nós, a nossa história sistêmica vem dos nossos antepassados, dos nossos avós para trás, né? Então, a gente está nessa correlação limpando o que os nossos avós viveram na gripe espanhola, 1918 a 1920, mais ou menos. Então, digamos que o que ficou mal resolvido agora é a oportunidade da gente... vamos usar essa expressão, né? O que não foi visto em 1920 está sendo solicitado que seja visto agora em 2020. E se não enxergarmos agora, provavelmente enxergaremos daqui a pouco, talvez em 1120. Entendi. Que aí os nossos netos terão que enxergar. Entendi. Ou terão a possibilidade de enxergar, né? Eles não têm obrigação de enxergar, Sim. Eles têm a possibilidade de enxergar. Sim. E nós temos a possibilidade de enxergar. No caso, não é nem só o que ficou, digamos que mal resolvido de laços, mas é sim o que vem para nos ensinar que precisa ser aprendido e que não é, e que sempre volta Exatamente. a se repetir. Não é porque nós erramos ou porque alguém errou, né? É porque não foi visto. Não se trouxe a consciência. Então volta de novo para que se tenha consciência sobre isso. Sim. Né? E isso é muito importante entendermos, né? Nós vivemos na Terra e a gente estava até falando, e eu uso isso muito como exemplo. Nós, seres humanos, aqui na Terra, nos achamos o máximo, né? Nós achamos que nós somos maiores do que a natureza. A gente quer controlar a natureza. E a gente não tem esse controle, a gente tem que ter essa interação com a natureza. Porque a natureza estava aqui antes de nós. A natureza é a lei, né? A lei da natureza é o que nos comanda. Nós somos parte dessa natureza, assim como uma árvore, um gato, um cachorro, né? Não é uma comparação direta, mas é só uma contextualização. E nós achamos que nós somos o máximo e a gente quer controlar tudo, e quando a natureza nos traz uma realidade que não é do nosso controle, a gente tende a praguejar, né? Como assim? Não, a seca que agora a gente está vivendo, né? Como assim excesso de chuva? Como assim o vulcão? Como assim o maremoto? Como assim, né? Não deu a plantação que eu fiz? Como a natureza não me correspondeu? E quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente se desconecta dessa natureza. Tudo aquilo que a gente nega, sistemicamente vem com mais força para que a gente inclua e enxergue e tome consciência. Então, a constelação familiar, que também é uma das ferramentas que eu trabalho, traz essa necessidade de incluir. Tudo faz parte. Com respeito, né? Aceitar. Exatamente. Então, se o vírus, se isso veio para nós, inclua, não no sentido de trazer para dentro da sua casa, não é isso. Aceita, ok, existe isso. Como nós coletivamente podemos e devemos funcionar para que tudo isso volte ao funcionamento das leis naturais, né? Se a gente inclui, se a gente aceita e se a gente se adequa,
tudo volta ao funcionamento mais rapidamente. Por isso o isolamento, por isso essas contenções que são feitas pela Organização Mundial da Saúde. Quando a gente diz, Bia, que algo ficou mal resolvido, a gente está julgando. É um julgamento. Dizendo que poderia ter sido feito melhor, que a pessoa não deu conta. Tipo. E aí, como eles fizeram errado, eu resolvo. Aí eu me coloco numa condição de maior do que quem veio antes de mim. Sim. E eu não posso ser maior do que quem veio antes de mim. Né? Eu sou menor, não porque eu sou menos. Eu sou menor porque na linha do tempo eu vim depois. Sim, né? Sim. Então cada um faz o que consegue fazer. E tá tudo certo. Sim. Então o que os nossos tataravós, bisavós, trisavós, avós, pais fazem ou fizeram é o que eles conseguiram fazer. E não tem como fazer além, né? Mesmo que a gente queira e talvez até se engane que tipo, eu vou fazer melhor. Mas você acaba se frustrando. É julgamento, de fato... né? Nós hoje, a nossa coletividade está fazendo o que ela consegue fazer. Ah, Ângela, mas você falou antes da autorresponsabilidade que as pessoas têm que buscar melhorar. Sim, nós temos que buscar uma melhoria, mas cada um buscar a sua melhoria. Né? Eu não posso chegar aqui e dizer assim, você está fazendo errado. Sim. O que eu posso chegar aqui e dizer assim, você quer olhar de outro jeito para isso? Não, eu não quero. Tá tudo bem, então. Eu tenho que te respeitar. Porque se você não quer, você não consegue olhar de outro jeito para isso, o respeito precisa existir. Sim. Porque você vai conseguir olhar quando você tiver condições emocionais, mentais para poder fazer isso. Sim. Então a gente tem sim que ter responsabilidade social, responsabilidade emocional e buscar o autodesenvolvimento. Mas a gente precisa aprender a respeitar as pessoas, porque tudo é do jeito que consegue ser. Nós somos o melhor que nós podemos ser. Sim, Né? E sem julgamento, a gente consegue incluir com facilidade. Sim, até porque se você sabe que você está fazendo o seu melhor e respeita acreditando que o outro também vai fazer, é mais fácil, né? Porque senão você tem que cuidar do que você está fazendo e também ficar cuidando dos outros. Então é muita gente, muita coisa para olhar. Eu digo assim porque às vezes eu me pego nisso, sabe? Tipo, eu fico ali cuidando, mas não, eu tenho que fazer a minha parte, soltar, deixar e que as pessoas façam. A gente tem esse costume da crítica, né? Como a gente passa pela rua, por exemplo, e diz, o fulano tá limpando a calçada, olha que errado, porque tá num racionamento de água e ele tá errado. Aí vai pra casa e coloca na máquina de lavar meia dúzia de peças. Então a gente erra e não olha para o nosso erro às vezes e facilmente critica o erro do outro. Esse é o processo que precisa mudar, né? E quando a gente começa esse processo de autoconhecimento, fica muito mais fácil de reconhecer a si e não ao outro. Então assim, onde é que eu posso melhorar? Será que eu posso fechar a minha torneira enquanto eu estou escovando o dente? Será que eu posso fechar o meu chuveiro enquanto eu estou me ensaboando? Será que eu posso ligar a máquina uma vez na semana só? O que eu faço que eu posso aperfeiçoar para que a minha ação interfira positivamente no coletivo? Muitas vezes a gente quer controlar a natureza, coisa que nós não temos essa capacidade. Mas nós temos muito mais poder nas nossas ações do que a gente imagina e acha que o meio nos molda. Mas não, eu posso escolher se eu vou ou não vou, se eu faço ou não faço, se eu falo ou não falo. Então às vezes a gente acaba perdendo a noção, sabe, de tudo isso que a gente tem nas mãos, do que eu vou consumir, do que de onde eu vou buscar informação, e a gente não vê isso. Na verdade, a gente só tem poder sobre a gente. Né? O tamanho do nosso poder sobre nós mesmos depende do quanto nós mergulhamos no autoconhecimento. Sim. Né? Porque se eu sei que determinada comida me faz mal, eu tenho a escolha de me alimentar dela ou não. Sim. Mas se eu não ligo para isso, se eu não olho para isso e se eu não me dou conta do quão mal essa comida me faz, eu repito padrões de funcionamento e sigo passando mal.
e julgando e condenando e apontando, responsabilizando o que está fora e não o que está dentro. Então, esse poder, essa autorresponsabilização depende diretamente do quanto eu me comprometo em me conhecer. É olhando para si que a gente olha para o todo, né? Porque somos todos um, né? É isso que a gente diz, somos todos um. Então, se nós todos cuidarmos de cada um, né? Se cada um cuidar de si, a gente cuida do todo. Se a gente seguir um dos mandamentos, né? Amar ao próximo como a si mesmo, né? Nem mais nem menos, é como, igualmente a forma como você cuida de si mesmo. Então, primeiro você precisa cuidar de você. E é de fato uma espécie até de lei, né? Porque é o que acontece. Eu só posso dar pro outro o que eu tenho. Eu posso até fazer de conta, mas eu não tenho, então não posso, não existe, matematicamente falando, não tenho nada para dar além. Então, E se eu fizer o sacrifício de dar o que eu não tenho, eu vou cobrar do outro, porque eu vou ficar na falta. Então a gente precisa se reabastecer, se realinhar, e existem várias técnicas para isso, né? Se reabastecer, se realinhar para compartilhar o que eu tenho. Não é para dar o que eu tenho e ficar sem. É para compartilhar o que eu tenho, é cuidar de mim e de quem está perto de mim. Né? E assim a gente vai construindo uma sociedade mais saudável. Essa quarentena também trouxe para algumas pessoas uma obrigatoriedade, né? Assistir todas as lives, ver todas as reportagens, fazer aula de yoga, fazer meditação, fazer. Não é assim que funciona. Tá ali, né? Mas você vai usufruir se você quiser. Exatamente, né? Você precisa ser saudável. O que é ser saudável? É se alimentar bem, fazer uma atividade física, tem inúmeras possibilidades de atividade física. Se você gosta de yoga, você faz yoga. Se você gosta de boxe, você faz boxe. Tá tudo certo, né? Então, fazer uma atividade física, ter uma alimentação saudável, pegar um pouquinho de sol para ter uma vitamina, né? A sequência vitamínica no corpo tranquila. Ter alegria, porque isso produz serotonina e aumenta a imunidade. Então, buscar coisas que te façam bem. Pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser uma música, pode ser o que você quiser, um jogo com o seu filho, com o seu marido, né? Então não tem regra, não tem que ser tal coisa, mas tem que ser o que te faça bem. Tem que ser saudável, né? E o que é ser saudável? Faz bem pra mim e não faz mal pra ninguém. Muito obrigada, né, por mais uma vez estar aqui, é uma honra imensa, é muito gostoso conversar contigo, muito obrigada. Obrigada também. É muito bom, né, a gente poder se abrir para falar sobre a vida, né, e ter essa percepção. Isso é importante. E que as pessoas possam fazer isso também em casa, né, sentar para conversar, sem pretensão e sem criticar, só para trocar uma ideia boa, né? Isso faz bem. E isso é muito legal, a gente tem feito muito disso nas redes sociais, sabe? Com certeza. É poder abrir espaço para troca, né? Isso é muito legal. É abrir, a gente faz lives semanais, a gente faz conversas no Zoom, né? Pra quê? Pra escutar. Como é que você tá? Tá tudo bem? Do que você quer falar? Né? Vamos conversar sobre alguma coisa, então fiquem bem à vontade, né? Se quiserem aí trocar, conversar, mandar um direct, mandar uma mensagem, porque é isso, as pessoas precisam se comunicar, né? Positivamente. Então, vamos fazer isso. Acho que isso ajuda bastante nesse momento. Com certeza. Eu vou deixar então o seu contato depois aqui, né, na descrição, para quem quiser depois te procurar. Obrigada. Então, muito obrigada de verdade. Gratidão. Então, pessoal, é isso. Nós esperamos que essa reflexão fique e que vocês possam realmente pensar de como que vocês estão vivendo esse processo, de como que a quarentena está impactando e impactou vocês e o que vocês querem levar disso, né? Porque é importante também a gente levar algo construtivo e que seja um impulso para a gente crescer e se melhorar. Exatamente. Então, muita luz a todos e até a próxima.